Bom, a gente vai falar aqui sobre o uso e gestão de água subterrânea. O grupo é composto por mim, Eduardo, pelo Fábio e pelo Fabrício. Os reservatórios de águas doces subterrâneas mundiais são significativamente maiores que os de água doce superficiais. A gente pode ver aí por essa tabela que a água do subsolo subterrânea, que a água subterrânea representa cerca de 30% do total de água doce, enquanto que a água doce superficial, representada aí pelos rios e pelos lagos, somadas não representam nem 1% do total de água doce no mundo. Dentre as principais vantagens aí da exploração de águas subterrâneas estão a dispensa de tratamento químico, a diminuição de capacitação aí da área de proteção sobre a mesma, evita a desapropriação de grandes áreas e elevados gastos financeiros, e é um processo bem mais rápido. O sistema é menos vulnerável a poluições externas e a manutenção também é mais segura. Já as principais desvantagens são a distribuição heterogênea desses recursos no subsolo, o risco de exaustão por superexploração, a difícil detecção de contaminantes e a manutenção também é mais cara devido aos equipamentos aí, das bombas e, consequentemente, também o gasto com isso é mais elevado. O uso de recursos hídricos pode ser classificado quanto ao consumo como consultivo, e seria aí a água evaporada, transpirada, assimilada biologicamente ou incorporada a algum produto. E o não consultivo, que estaria ligado aí à geração de energia elétrica, recreação ou conservação da natureza. A grande maioria da água utilizada é denominada como consultiva, sendo a irrigação a atividade mais consumidora de água. Outras atividades industriais e abastecimentos locais consomem uma fração bem menor desse tudo. No Brasil, a gente tem aí cerca de 2.000 metros cúbicos de água por segundo sendo retirada, tanto de reserva do subsolo como superficial, sendo que a irrigação é a atividade que mais demanda, cerca de 52%, seguida aí pelo abastecimento urbano com 24% e o setor industrial com 9%. Esse aí é um gráfico da Agência Nacional de Águas, da evolução de retirada de águas no Brasil por setor. Só para a gente ver aí a perspectiva de aumento, aí, principalmente da demanda da irrigação, até o ano de 2030. O reaproveitamento de água pode ser feito de duas maneiras, por recirculação ou por reutilização de águas residuais. A recirculação significa o reaproveitamento de água que não foi consumida. Grande parte na atividade industrial, como a gente pode ver aí, né, na tabela, né, as indústrias e a porcentagem de água consumida em relação à água que entra. Já a reutilização consiste em dar novo uso a essas águas, que podem sofrer tratamentos químicos para eliminação de compostos indesejáveis e serem reutilizadas. Com relação à recarga, usualmente são utilizadas metodologias de recarga de água subterrânea com o excedente de água superficial. As duas principais metodologias de recarga são o método superficial direto, que são essas bacias de inundações que possibilitam a infiltração de água até o reservatório, ou o método superficial direto, que são esses postos de injeção que conseguem bombear a água diretamente até os aquíferos. Bem, no âmbito das águas subterrâneas, existem quatro tipos de reservas. As reservas reguladoras, que elas representam a quantidade de água livre armazenada pelo terreno no aquífero, ao custo de uma recarga por alimentação natural. As reservas permanentes, que também podem ser chamadas de reservas seculares, são águas acumuladas que não variam em função das precipitações anuais e elas permitem uma explotação regularizada num período de vários anos.
As reservas naturais são um conjunto de reservas permanentes com as reservas reguladoras. Então, é toda a água existente em um aquífero. E as reservas de explotação, que representam a quantidade máxima de água que pode ser explotada de um aquífero sem causar prejuízos ao manancial. Essas reservas, elas são constituídas de reservas reguladoras e uma parte das reservas permanentes. Pode passar. Tanto as reservas explotáveis e as reservas reguladoras, apesar de serem relacionadas por volume, elas, na verdade, são expressas volume por um período de tempo. E, em geral, esse tempo é o ano hidrológico. Então, por se tratar, né, de volume sobre tempo, volume por tempo, os recursos explotáveis, eles são expressados como vazão. E assim, Meinzer, em 1920, ele definiu o conceito de vazão segura, que é aquela vazão de extração do aquífero que pode manter-se permanentemente, proporcionando água apta para uso humano, ou seja, a extração que não causa uma descarga permanente do aquífero. Só que existe uma discussão sobre o limite que deve ser considerado para a explotação. E assim, em 1940, Thais definiu que, sobre condições naturais, antes de fazer a perfuração dos poços, os aquíferos, eles encontram-se em um estado de equilíbrio dinâmico, onde ao final de alguns períodos de tempo, a recarga e a descarga natural, elas se equilibram. Existe a descarga natural, mas existe a recarga natural. A descarga que ocorre através de poços, né, com a criação de poços, ela é, portanto, uma nova descarga que perturba esse equilíbrio e, assim, acarreta numa redução do aquífero. Um novo equilíbrio, ele só é atingido depois disso quando não há mais perdas, ou seja, quando ou ocorre um aumento na recarga naturalmente ou artificialmente, ou ocorre uma diminuição da descarga natural, ou a combinação desses dois fatores. Pode passar. Então, nos aquíferos confinados, existe um mecanismo de liberação por compressão elástica do meio poroso e, em pequena proporção, a liberação de água por descompressão do meio líquido. Então, em aquíferos confinados, essa descarga natural, na verdade, ela tem pouca ou nenhuma participação na descarga dos poços naturais. Então, com a explotação, se não tem um aumento da recarga natural ou uma redução ainda maior dessa descarga natural, o bombeamento constante vai acarretar nesse desequilíbrio contínuo e, consequentemente, um contínuo rebaixamento da superfície piezométrica. Então, pode gerar a redução do aquífero. Um aumento na recarga tem que ser feito. Então, um exemplo disso é uma recarga artificial, como na imagem, ou, de alguma forma, as recargas naturais. Uma recarga artificial também, um outro exemplo, são as drenanças verticais. E, somado isso, e com a diminuição da descarga natural, ajuda a estabelecer esse equilíbrio dinâmico. E, assim, consegue atingir a vazão segura para a explotação que a gente viu na definição de Meinzer em 1920. Pode passar. Agora nós vamos falar um pouco sobre o planejamento e a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Então, primeiro, dando uma conceituação, né, para planejamento e gestão, o planejamento hidrogeológico ele é um conjunto de guias com diretrizes econômicas, regras de correção e orientações de melhora do conhecimento. E tem o objetivo de definir as grandes linhas das atuações futuras, de orientar a gestão em horizontes futuros e também de efetuar as correções à medida que se observam desvios. E agora falando um pouco sobre a gestão,
a gente tem aí a divisão entre a gestão dos recursos hídricos e gestão de aquíferos. Na gestão dos recursos hídricos, ela é uma atividade analítica e criada voltada à formulação de princípios e diretrizes, também ao preparo de documentos orientadores e normativos, a estruturação de sistemas gerenciais e a tomada de decisões. E tem como objetivo promover o inventário, o uso, o controle e a proteção dos recursos hídricos. Já quando você fala em gestão de aquíferos, ela é o conjunto de guias, normas, leis, regulamentos e atuações destinadas a sustentar, conservar, proteger, restaurar e regenerar os aquíferos. Pode ir para a próxima. O planejamento e a gestão dos recursos hídricos, eles compreendem 3 etapas básicas de trabalho. E na prática, elas sofrem uma certa superposição. São elas a fase do reconhecimento ou avaliação, a fase do desenvolvimento, que constitui o planejamento, o projeto e a construção, e a exploração, que é a fase de operação, manutenção e controle. Pode passar. A fase do reconhecimento, ela é a fase inicial, onde se faz a primeira quantificação e a qualificação dos recursos de água subterrânea potenciais e disponíveis. Ela também caracteriza-se como uma fase de coleta e interpretação inicial de dados e informações, incluindo o levantamento das infraestruturas existentes. Próximo. A fase intermediária é a fase do desenvolvimento. Ela abrange um largo período de atividades, desde estudos iniciais para planejamento regional e local, até os detalhes de projeto e construção dos aproveitamentos. Essa etapa ela engloba todas as fases de engenharia do projeto e engenharia de construção. Passar. A fase de exploração ela corresponde à fase final e inclui atividades seguidas de operação, manutenção e controle dos projetos e obras. E ela envolve reformulações de planos e programas implantados ou em implantação. Próximo. Aí a gente vê uma tabela, né, que fala sobre os aspectos institucionais e legais. Então, com relação a esses aspectos, nós temos o esquema que explica um pouco sobre a atuação dos setores técnicos na gestão dos recursos hídricos. Como ele é autoexplicativo, né, a gente pode observar, o órgão público ele tem uma função executiva principal nas fases de reconhecimento e de exploração, enquanto a empresa privada ela tem a função executiva principal, em sua maioria, na fase de reconhecimento, como a gente pode ver, né, a barra maior parte dela na fase de reconhecimento. Vai passar. Então, como vulnerabilidade de aquíferos, a gente se define, né, como o maior ou menor grau de disponibilidade que esse aquífero apresenta de sofrer uma contaminação. O risco potencial de contaminação das águas subterrâneas ele é atribuído à interação entre 2 fatores fundamentais. A carga contaminante que é lançada no solo como resultado de atividade humana e a vulnerabilidade natural do aquífero de ser afetado por essa carga contaminante. Então, é a interação desses 2 fatores aí, né? Pode passar. É possível, então, definir 5 classes de vulnerabilidade. Como está exposto aí na tabela, a vulnerabilidade extrema, que é a vulnerabilidade a muitos poluentes, com relativo rápido impacto em muitos cenários de contaminação. Tem a vulnerabilidade alta, que ela é vulnerável também a muitos poluentes, exceto aqueles muito poucos móveis e pouco persistentes. Temos a vulnerabilidade moderada e baixa, que é basicamente a mesma coisa, mas a moderada ela é vulnerável somente quando continuamente lançada. E a baixa também, porém, somente a contaminantes conservativos, né, também a longo prazo, como a moderada. E a vulnerabilidade negligível ou desprezível, que são camadas contaminantes com fluxo vertical descendente não significativo. Pode estar próximo.
E, por fim, então, se deve considerar que onde existe água subterrânea, ela sempre está, de algum modo, sob risco de ser afetada por ações humanas, né? Então, não tem como evitar completamente a contaminação. E isso se resume em 3 leis. São elas, toda água subterrânea é vulnerável, toda avaliação de vulnerabilidade é inerentemente incerta, e também o que é óbvio pode se tornar mascarado, e o que é sutil resultar indistinguível. Essas 3 leis, né? E também é importante destacar que os aquíferos menos vulneráveis, eles não são facilmente contaminados. Mas uma vez estando contaminados, eles são muito mais difíceis de restaurar. Bom, então essa foi a nossa apresentação. Obrigado e boa tarde a todos.